Olá, pessoal. Muito tem se falado sobre essa questão do ficar em casa em decorrência do, da proliferação do coronavírus, né, para reduzir o número de pessoas infectadas e, dessa maneira, desafogar, né, ou não, melhor dizendo, não afogar o sistema de saúde. No último dia 26 de março, ou seja, nessa semana agora passada, saiu uma modelagem estatística do Imperial College de Londres sobre os cenários do Covid-19 no Brasil. Mas antes de falarmos sobre o Brasil, é importante a gente entender um pouco o cenário que originou, então, esse estudo, né, essa pesquisa. No começo dessa pandemia toda, o governo do Reino Unido ele havia decidido então apostar em uma estratégia de imunidade de massa, que consistia então na não tomada de medidas restritivas. Eu acredito que até nos noticiários você pode ter acompanhado aí, o governo de Londres ainda não se manifestou quanto à questão das medidas restritivas. E agora, nessa semana, adotou então essa restrição aí total, ou seja, foi fruto desse estudo aí desse Imperial College de Londres. Então, o que acontece? Em vez de parar o país, eles optaram por deixar que o vírus infectasse a população, de modo que rapidamente as pessoas ficassem então imunizadas. Essa é a visão da estratégia de imunidade de massa. Porém, o governo do Reino Unido ele acabou desistindo dessa ideia, como nós presenciamos na semana passada, quando então uma equipe de especialistas desse Imperial College apresentou uma previsão de como se desenrolaria a disseminação do Covid-19 em diferentes cenários de contaminação no Reino Unido e para os Estados Unidos. E para elaborar essa previsão, eles utilizaram dados de contágio, estatísticas de hospitalização e óbitos vistos em outros países e estudaram também como o vírus se dissemina em diferentes ambientes. Com um breve resumo, eles chegaram à conclusão de que, se circular livremente, o vírus tem a capacidade de infectar 80% da população em geral em um período muito curto. Das pessoas infectadas, cerca de 20% precisam de hospitalização. 5% são casos críticos e precisam de UTI e suporte respiratório. E cerca de metade desses casos críticos vem a óbito. No entanto, esse súbito aumento dos casos ultrapassa a capacidade de saúde, gerando então um colapso em todo o sistema. E isso resulta em um número ainda maior de mortes, não só apenas do Covid-19, mas também de outras doenças, já que um hospital não teria condição de tratar, além dos infectados, outras demandas de pessoas que precisam. Então, segundo essa previsão, se não houver restrições nos contatos no mundo inteiro, seriam então 7 bilhões de pessoas infectadas com Covid-19 e 40 milhões de mortes só nesse ano. Os números previstos por esse estudo, eles fizeram com que o governo, então, desistisse, né, dessa postura mais relaxada e tomasse medidas mais restritivas para evitar esse colapso no sistema de saúde em um número muito maior de mortes. É importante também destacar que, fazendo um comparativo entre o Sistema Único de Saúde do Brasil e o Sistema Único de Saúde da Inglaterra, eles seguem o mesmo padrão. Inclusive, a própria Inglaterra ela importou do Brasil o nosso padrão de sistema único. Óbvio que a efetividade, o nível é outro, né? A qualidade também é outra. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Mas a sistemática de saúde pública aplicada na Inglaterra é também parecida à do Brasil. Então, esse estudo meio que também contribui para que a gente possa importar esses dados aqui para o Brasil de maneira mais tranquila. Então, no dia 26 de 3 de 2020, esse Imperial College ele soltou esses números previstos para o desfecho da pandemia em todo o país, nos seguintes cenários. O cenário sem intervenção, como é que seria esse número no cenário sem intervenção?
num cenário com mitigação e num cenário com supressão. E aí vamos ver aqui nos slides esses números nesses seguintes cenários aí para a realidade brasileira, ok? Antes disso, vamos explicar um pouquinho sobre esses cenários. O que significa cada um desses cenários aí explicados. Vamos lá. Então, o cenário com mitigação, ele envolve proteger os idosos e reduzir 60% dos contatos e restringir apenas 40% dos contatos do restante da população. O cenário com supressão envolve testar e isolar os casos positivos e estabelecer um distanciamento social para toda a população. A supressão ela pode ser precoce, implementada em uma fase em que há 0,2 mortes por 100 mil habitantes por semana e mantida, ou a supressão tardia, implementada quando há 1,6 mortes por 100 mil habitantes por semana e mantida, ok? Então vamos ver aqui o primeiro cenário. O primeiro cenário é sem medida de mitigação. No Brasil nós temos uma população de 212 milhões, né, de habitantes. A população infectada, então, seria 187 milhões, quase chegando a 188 milhões. As mortes seria 1.152.000 e pouco. E os indivíduos necessitando de hospitalização seria 6 milhões. Observe aí. E os indivíduos necessitados de UTI, 1.527.000 e pouco. Teríamos lei suficiente de hospitalização para esse cenário? Não. Então, descarta a questão de sem medida de mitigação aí, que foi a medida iniciada pela Inglaterra, que acabou desistindo dessa ideia. E aí nós vamos partir para o segundo cenário. O segundo cenário aí tem com distanciamento social de toda a população. Teremos então a população infectada de 122 milhões. Se formos voltar aqui, você observa que cai de 212 para 122 milhões. As mortes, 627 mil mortos, cairia, né, de 137 milhões para 627 mil mortes. Indivíduos necessitados de hospitalização, 3.496, 3.496 mil. Indivíduos necessitados de UTI, 831 mil. Esse é o cenário 2, com distanciamento social de toda a população. Com distanciamento social e reforço do distanciamento dos idosos, a população infectada cairia para 120 milhões. As mortes, 529 mil. Os indivíduos necessitados de hospitalização para 3 milhões. E os indivíduos necessitados de UTI, 602 mil. O cenário 4, com supressão tardia. A população infectada cai para 49 milhões. As mortes, 206 mil. Indivíduos necessitados de hospitalização, 1.132.000. Indivíduos necessitados de UTI, 460 mil. Demanda por hospitalização no pico da pandemia cai para 460 mil. E as demandas por leito de UTI no pico da pandemia cai para 97 mil. Precisamos de 97 mil leitos. Com supressão precoce, população infectada, 11 milhões. Mortes, 44 mil. Indivíduos necessitados de hospitalização, 250 mil. Indivíduos necessitados de UTI, 57 mil. Demanda por hospitalização no pico da pandemia, 72 mil. Demanda por leito de UTI no pico da pandemia, 15.432. Observe como cai bastante aí com a supressão precoce, ou seja, precocemente. Então, pessoal, voltando para cá, eu faço algumas observações. Primeiro, os próprios autores do estudo, eles comentaram, eles modelaram, né, disseram que modelaram essa curva com base nos padrões de dispersão dos países ricos. E que nos países pobres, os resultados da pandemia poderiam ser ainda pior do que esses que foram previstos. Esses números previstos, eles não levam em conta a existência de favelas, de comunidades sem abastecimento de água ou saneamento, entre outros, como temos no Brasil. É preciso comentar que os números reais da pandemia no Brasil, seus casos e óbitos estão amplamente subnotificados devido à falta de testes e demora nos resultados. As estatísticas oficiais publicadas pelo Ministério da Saúde mostrarão apenas a ponta do iceberg. Mesmo nos melhores cenários,
lentificando a transmissão e aumentando os recursos do sistema de saúde, deve sim faltar UTI respirador para todos os doentes. Ou seja, em resumo, a diferença entre ficarmos todos em casa, que é a supressão, ou adotar uma estratégia mais branda de mitigação e proteção apenas dos grupos de riscos, pode ser da ordem de 500 mil de vidas. Então aí fica na consciência de cada um. Adotar a opção dada pela minoria, titulada pelo senhor presidente da República de vamos todos sair de casa, ou adotar as recomendações do Ministério da Saúde, as recomendações científicas fundamentadas em estudos e pesquisas internacionais, determinadas inclusive pela Organização Mundial da Saúde e pelos médicos. Eu prefiro poupar esse 500 mil de vidas e ficar em casa. Por isso,